No dia 24 de fevereiro de 1932, o Código Eleitoral Brasileiro, sob o Decreto número 21.076, do então presidente Getúlio Vargas, concede às mulheres o direito ao voto. A luta sufragista, como é chamada, é relembrada anualmente como uma vitória da primeira onda do movimento feminista. Pelo que nos é contado, esse feito só foi concretizado após uma longa luta travada principalmente por Berta Lutz, Leolinda Daltro e Josefa de Barreto, que apesar de discordarem em diversos pontos, como é o caso do alistamento obrigatório para mulheres, dividem o palco das mulheres ilustres do Brasil. E óbvio, do movimento feminista brasileiro. No entanto, o que muitas vezes é deixado passar despercebido, são os desbravamentos, as controvérsias e um outro lado desconhecido pela maioria das mulheres. Que nos leva a alguns questionamentos. Como as mulheres chegaram até aqui? Quem foram as sufragistas? E o que aconteceu com as brasileiras? Seneca Falls é uma vila dos Estados Unidos do estado de Nova York que em 1848 presenciou um dos eventos mais significativos da história do movimento sufragista, a Declaração dos Sentimentos. Organizada por Elizabeth Stanton e Lucretia Mott, a Convenção de Seneca Falls atraiu 240 homens e mulheres para discutir como a mulher americana possuía restrições na esfera política, social e religiosa. O documento foi baseado na Declaração da Independência Americana e dizia: a história da humanidade é a história de repetidos ferimentos e usurpamentos por parte do homem para com a mulher, estando em objeto direto para estabelecer a tirania absoluta sobre ela. Durante a elaboração do documento, houve um grande debate sobre a inclusão do sufrágio feminino no mesmo. Frederick Douglass, que foi o único participante afro-americano da convenção, defendeu sua inclusão e a resolução foi mantida. Para o descontentamento das sufragistas, um grande número de mulheres foram contra a emenda a favor do voto feminino. Angela Davis, uma escritora militante do feminismo negro, relata que as sufragistas americanas tinham muita dificuldade em aceitar a baixa adesão à causa sufragistas das mulheres, especialmente as da classe trabalhadora, que estavam muito mais preocupadas com melhorias na condição de trabalho e com o próprio serviço doméstico para ir às ruas lutar em prol do voto feminino. Para as mulheres afro-americanas, escrevem as feministas negras, isso era ainda mais complicado uma vez que as associações de mulheres, formadas por Elizabeth Susan B. Anthony, excluíam a causa dos negros, especialmente quando se tratava dos homens. No livro Mulheres, Raça e Classe, Angela Davis descreve o passado racista das sufragistas dizendo: quando a Guerra Civil interrompeu, Elizabeth Cady Stanton impeliu suas colegas feministas a dedicar toda sua energia durante os anos de conflito à campanha anti-escravagista. Em outro momento, ela diz: embora Susan B. Anthony e Elizabeth Cady Stanton tenham persuadido diversas líderes operárias a protestar contra a não concessão do voto às mulheres, a massa das trabalhadoras estava muito mais preocupada com seus problemas imediatos, salários, jornadas, condições de trabalho, para lutar por uma causa que parecia imensamente abstrata. E esse não foi um fenômeno dos Estados Unidos. No Reino Unido, por exemplo, até a Primeira Grande Guerra, apenas homens com propriedades podiam votar em eleições parlamentares, sendo em 1832, apenas 2% em todo o Reino Unido. Isso não mudou até a Lei de Representação do Povo de 1918, que não apenas emancipou os soldados, mas incluiu mulheres chefes de família com mais de 30 anos. O One Vote for Ladies incluiu milhares de mulheres de classe média e alta, incluindo membros ligados ao Partido Socialista como Emmeline Pankhurst e suas filhas, e do Partido Conservador como Lady Louisa Knightley. Emmeline foi líder de uma das primeiras ligas políticas de mulheres, a National Society for Women's Suffrage e o Women's Franchise League, um grupo radical de mulheres. Conversei com Emmeline Pankhurst e sua filha Sylvia. Admirei sua coragem maravilhosa, mas quando eles começaram a machucar outras pessoas, tive que decidir se queria continuar trabalhando com o movimento constitucional, ou se eu me uniria aos militantes. Eventualmente, decidi permanecer um constitucional. Este foi o relato de Margery Corbett, uma das integrantes da Women's US Social Politic Union, que referia-se à campanha de incêndios criminosos iniciada em janeiro de 1912 e intensificada em 1913. Campanha essa que foi incentivada por Emmeline e sua filha, Christabel, líderes da WSPU. E como funcionava essa campanha?
Igrejas e casas de deputados foram incendiadas, janelas quebradas e a estação de Ostend chegou a ser bombardeada. Muitas das detidas começaram a fazer greve de fome para protestar e eram alimentadas à força. Para Adela e Sylvia Pankhurst, isso foi um basta. As duas filhas mais pacíficas da família sufragista saíram e foram expulsas da associação por serem contrárias à violência que estava acontecendo. Inclusive, não apenas ela, mas uma das principais líderes do movimento sufragista britânica, Millicent Fawcett, afirmou que o radicalismo não era necessário e muito menos poderia ser o meio usado pelas mulheres. Não tive dúvidas de que o certo para mim e para nós era manter estritamente nosso princípio de apoiar nosso movimento apenas por argumentos, com base no bom senso e na experiência e não por violência pessoal ou violação da lei de qualquer tipo. O discurso que paira hoje na mídia e nos próprios livros de história atuais é de que sem os protestos violentos, a luta sufragista jamais seria alcançada e que as mulheres nunca teriam tido voz para sua causa. Mas será mesmo? No final do século XIX, nos Estados Unidos e na Nova Zelândia um grupo chamava atenção e reunia mais pessoas que qualquer outro grupo. Presidida por Frances Willard na América e por Kate Shepard na Nova Zelândia, a Women's Christian Temperance Union que foi a maior e mais influente associação de mulheres que existira até então. Para uma comparação, a Associação Sufragista National American Women's Suffrage Association tinha apenas 13 mil membros em 1893, enquanto a Women's Christian Temperance Union contava com quase 2 milhões. Esses dois grupos foram responsáveis por mobilizar inúmeras petições, acordos e manifestações pelo voto feminino em nome da causa da temperança, uma virtude cristã. Inclusive, nos Estados Unidos, após o voto feminino, o grupo teve um papel de importância na ratificação da Lei Seca em 1920 que proibia a venda e o consumo de bebidas com teor alcoólico. Na Terra da Rainha, o fenômeno de mulheres cristãs, protestantes ou católicas, que apoiavam e reivindicavam o voto feminino tornou-se grande ao ponto de entidades grandes da Igreja Anglicana e Romana se levantarem a favor da emenda que garantia o sufrágio feminino. Um fenômeno tão grande que até membros famosos da WSPU, como Anne Kenney, chegaram a reconhecer a participação dos membros femininos e masculinos das igrejas com o voto feminino. Emma Goldman, uma anarquista feminista lituana, não apoiava o voto por achar que aquilo mais significava uma opressão do que progresso, enquanto Clara Zetkin, uma marxista soviética, lutava para que os sindicalistas se envolvessem no sufrágio feminino. Essa ambiguidade se via tanto na esquerda quanto na direita estrangeira, pois, ao ver muitos membros conservadores e liberais se posicionando contra o voto às mulheres, membros do Partido Conservador Britânico reuniram-se e criaram a terceira maior associação sufragista do Reino Unido, e o Partido Republicano na América também criava grupos com essa finalidade. A luta que no exterior ia de classe burguesa para classe operária a depender dos ativistas, no Brasil, tomava formas muito mais unificadas e de forma muito mais longa. Se eu te disser que no Brasil, antes da Convenção de Seneca Falls, parlamentares ilustres já conversavam sobre a inclusão de mulheres no Código Eleitoral? O projeto de lei de Bonifácio de Andrada propunha alterações significativas na legislação eleitoral brasileira. Uma das principais mudanças era a substituição do termo cidadão ativo por todo cidadão brasileiro que estiver no gozo de seus direitos políticos. Além disso, o projeto garantia o direito de voto para mulheres chefes de família, incluindo viúvas e separadas, nas assembleias primárias. Elas também poderiam delegar seu voto a um filho, genro ou neto. Apresentada como a PL 154/1831 em 28 de julho no Congresso Brasileiro, a proposta não foi debatida nem votada devido ao foco político na abdicação de Dom Pedro I, que ocorreu em abril do mesmo ano. Na década de 1880, o debate sobre uma reforma eleitoral ressurgiu na Assembleia, liderado pelos membros do Partido Liberal. Eles defendiam o sufrágio universal, embora com algumas exceções. Um dos defensores dessa ideia era o deputado Martim Francisco Ribeiro de Andrada, que em um debate sobre o voto censitário em maio de 1879, argumentou a favor do sufrágio feminino, citando que as diferenças de gênero não deveriam afetar os direitos políticos. Martim Francisco era conhecido por citar Stuart Mill, assim como o cristão César Zama, que também defendia o voto feminino no parlamento. Foi em 1881, após 50 anos de tentativas infrutíferas, que um marco significativo foi alcançado para as mulheres brasileiras. Uma nova lei, embora controversa e prejudicial para muitos, abriu uma brecha que permitiria à elite feminina exercer o direito ao voto.
Estamos falando da Lei Saraiva, que abria uma possibilidade não explicitada para que mulheres diplomadas também pudessem votar. No entanto, um evento extraordinário ocorreu na província do Rio Grande quando uma mulher, Isabel de Souza Matos, baseou-se no artigo 4º da nova legislação para solicitar seu registro como eleitora. Em 1887, Isabel, uma dentista, tornou-se a primeira eleitora do Brasil Império. No entanto, com o golpe republicano, seu título eleitoral perdeu validade, resultando na sua exclusão das primeiras eleições republicanas de 1890, quando o presidente da mesa vetou sua participação. Foi com brechas e discursos que as mulheres foram ganhando espaços na política. No Rio Grande do Norte, o senador Juvenal Lamartine de Faria apoiou a ideia de que as mulheres poderiam se alistar militarmente, o que abriria caminho para seu direito de voto. Isso levou à promulgação da Lei Estadual nº 660, em 25 de outubro de 1927, que permitia que todos os cidadãos, sem distinção de sexo, votassem no Estado. Utilizando essa lei, Celina Guimarães obteve o primeiro título de eleitor feminino do Brasil. Sua conquista inspirou Berta e outras mulheres a viajarem para Natal em busca de mais informações sobre o movimento feminista na causa do sufrágio. No entanto, Celina admitiu posteriormente que não tinha participado de nenhum grupo sufragista. Em Lages, Rio Grande do Norte, uma mulher decidiu concorrer nas eleições municipais de 1928 pelo Partido Republicano. Surpreendentemente, ela foi eleita com 60% dos votos, em uma época em que se questionava se os votos das mulheres eram realmente contados. Alzira Soriano tornou-se a primeira mulher a ser eleita para um cargo executivo no Brasil, assumindo o cargo em 1º de janeiro de 1929. Ela posteriormente serviu em 3 mandatos como vereadora na cidade. Sua conquista recebeu destaque internacional, sendo até mesmo mencionada em um artigo do jornal americano The New York Times. Com a Revolução de 1930, o presidente Getúlio Vargas começou a considerar a ideia de aprovar o voto feminino no Brasil, em resposta às demandas da Federação Brasileira pelo Progresso Feminino, de Berta Lutz. Inicialmente, o projeto tinha muitas restrições, como permitir apenas que mulheres viúvas ou solteiras com renda própria votassem. No entanto, essas restrições foram posteriormente removidas, culminando na inclusão do voto feminino na Constituição de 1934, sem especificações adicionais. Além disso, a Constituição também garantiu o direito de voto para os clérigos, pessoas da Igreja que até então eram explicitamente negadas de votar. Apesar desse avanço, nem todas as mulheres estavam satisfeitas com Vargas. Alzira Soriano, que havia sido prefeita por 3 anos, perdeu seu mandato por se opor às normas ditatoriais do governo, mostrando-se uma das vozes contra a tirania de Vargas. Em 1937, após conceder o direito de voto às mulheres, o presidente Getúlio Vargas fechou o Congresso e instaurou o Estado Novo, a primeira ditadura do Brasil. Isso resultou na revogação dos direitos democráticos, incluindo o direito de voto das mulheres. Durante esse período ditatorial, as mulheres não puderam exercer seu direito de participação política. Após a queda do regime ditatorial varguista em 1945, o Brasil começou a elaborar uma nova Constituição. A Constituição de 1946 tornou o voto obrigatório para todos os cidadãos, sem distinção de sexo. Portanto, após décadas de luta, o direito ao voto para as mulheres foi restaurado, mas agora como um dever cívico para todas, tornando-se uma obrigação indesejada para algumas. Essa é a breve história do voto feminino. De uma forma que com certeza, você nunca tinha visto. Todas as informações e citações deste vídeo foram tiradas do livro A Democracia das Mulheres, de Isabel I. Martins, que se encontra à venda. Lançado originalmente em 2022, o livro conta a história das sufragistas, que as feministas deixaram para trás. Siga o canal da editora Hildegarda. Deixe seu like e compartilhe este vídeo. Não se esqueça de ler a nova edição de A Democracia das Mulheres.